Então nessa primeira etapa nós vamos mostrar como utilizar o conjunto de ferramentas do KiCad para desenhar esse esquemático aqui. Esse esquemático aqui é uma foto que eu acabei tirando na mão, enfim, um projeto que a gente pode ter feito, pego da internet, uma revista, seja lá de um livro também. Então tem um esquemático aqui que é um pequeno retificador com uma tensão de saída regulada. Então na entrada nós temos um conector. Esse conector, a ideia é que vem com uma tensão alternada já com um valor baixo proveniente de um transformador. Então logo depois desse conector nós temos um conjunto de 4 diodos que vão formar uma ponte retificadora. Então esse barramento aqui assim, a gente já tem tensão contínua. Ela é filtrada através de um conjunto de capacitores. A gente tem um capacitor de 4.700 micro 50 volts, um capacitor de 1 micro 50 volts e aqui assim um capacitor de 100 nano 50 volts. Depois a gente tem um regulador do tipo 7805, regulador que é um circuito integrado. E na saída desse regulador temos mais um capacitor de 1 micro 50 volts. A ideia é que esses capacitores aqui de 1 micro, 100 nano 50 volts e 1 micro 50 volts, eles sejam colocados aqui na hora que a gente for fazer o layout, numa etapa posterior, bem próximo ao regulador de tensão. E na saída, para que a gente possa utilizar essa tensão, tem aqui um pequeno conector, mais um conector. Então quando a gente abre o KiCad, depois de ter feito baixado, instalado o dispositivo através do link que já foi disponibilizado, a gente vai criar um projeto novo aqui. Então vou salvar aqui Vou criar uma pastinha aqui no Vou dar um nome de fonte para esse projeto, que vai ser onde a gente vai ter todos os arquivos. A gente vai ver que são vários arquivos, e a gente vai começar pelo esquemático. Então ele já criou dois arquivos aqui para nós. Um é o esquemático, tem até o símbolo aqui de um resistor, com um transistor, e o esquemático aqui em cima. Então a gente vai abrir 2 cliques o esquemático para fazer a edição. Então abriu o esquema, a gente vai nesse adicionar símbolo que está aqui nessa barra à direita. Eu vou clicar com o botão esquerdo, vou clicar aqui assim novamente com o botão esquerdo em qualquer ponto da tela, e ele vai abrir agora uma pequena janela na qual a gente vai poder selecionar os componentes. É uma tabela de pesquisa. Eu vou poder digitar aqui assim, por exemplo, vamos começar pelos diodos, que são o N4001. Então, um N4001. Vai aparecer ali, então vou selecionar um diodo, vou dar um OK, e ele vai aparecer aqui para nós. Posso clicar novamente com o botão esquerdo e ele aparece ali numa posição. Vou apertar um ESC para sair desse modo. E daí eu clico com o botão, agora com o botão direito. Com o botão direito sobre o componente. E eu tenho a opção aqui assim, orientação, girar no sentido horário. Ou eu posso também arrastar o componente e rotacioná-lo através do atalho R, do teclado, pressionando a tecla R. Posso selecionar o componente e movimentá-lo. Ctrl C, Ctrl V, copia, da mesma maneira como se tivéssemos. Então eu seleciono, por exemplo, 2 componentes. Ctrl C, Ctrl V, copio. Então já preciso de 4 diodos, já consegui fazer a cópia. Tem os 4 diodos aqui. Agora o próximo componente que nós vamos incluir vai ser o conector. É um conector de 2 vias.
Vamos procurar aqui. Vamos digitar connector. Vamos procurar aqui que ele tem somente uma para conectores aqui. Conectores. Conector aqui. 1x2. Conector então de 2 vias. Então está aqui o nosso conector de 2 vias. Eu vou já copiar e colar que nós temos 2 conectores no nosso... Tem esse conector que eu acabei de colocar e tem esse outro conector, vamos dizer assim, conector de saída. Então eu vou copiar também. Está aqui. Vou colocar um pouquinho mais para cá que a gente vai ter que desenhar o resto. Já vou rotacioná-lo também. Vou selecionar, apertar no R para rotacionar. Então está aqui o nosso conector de saída. Vamos colocar agora os capacitores. Então vamos clicar novamente aqui. Agora com o botão direito, novamente. Então vou colocar aqui assim, capacitor. Tem 2 símbolos aqui. Vamos ver se a gente acha o capacitor polarizado. Se eu vou lá em capacitores. Então tem aqui assim esse capacitor que é não polarizado. Tem o CP que é o capacitor polarizado. Vamos inserir agora os capacitores. Então tenho aqui na biblioteca Device eu tenho o capacitor C, que é para aquele capacitor que não é polarizado, é o capacitor de disco que a gente vai utilizar. E de novo tenho aqui o componente CP, que é de capacitor polarizado, que é para os capacitores eletrolíticos que a gente vai utilizar. Tem mais um aqui. Então, vou aqui na parte de selecionar, vou movimentar os componentes para ter espaço para a gente colocar aqui ainda o nosso regulador de tensão. Vamos colocar o 7805, digitar aqui 7805. Vamos escolher o 7805 para TO 220, ele já vai nos direcionar para o encapsulamento adequado. Então vamos colocar esse aqui. Muito bem, então aqui os componentes. Agora a gente pode fazer a ligação
pegando a ferramenta de fio aqui, adicionar fio, sempre com o botão direito, a gente vai fazer as conexões agora. Sempre seguindo aqui o esquema, né? Quando aparece essa bolinha, significa que existe uma emenda entre esse fio aqui que está indo na vertical e esse fio aqui que está indo na horizontal. Pode ver que aqui nessa região não tem emenda, né? Esse fio aqui assim que está na... Aqui assim faltou uma conexão. Esse fio aqui assim que está na horizontal, ele não está conectado com esse fio aqui que está na vertical. Aqui faltou um pedacinho, já vamos aproveitar para fazer a ligação aqui. Vou pegar a ferramenta de fio e ligar. Tá aqui, vamos continuar com a ferramenta de fio. Talvez seja melhor a gente movimentar o 7805 aqui para ficar alinhado. Movimentar também esse capacitor de saída. E vamos movimentar também esse conector de saída. Muito bem. Os semicondutores, vamos dizer assim, o diodo UN4001 já apareceu aqui o nome dele, né? Um diodo UN4001 e tanto o 7805 também já apareceu toda a especificação dele, é um regulador de tensão. Mas os capacitores, e vai ser a mesma questão para os resistores, eles não têm um valor aqui, né? A gente não sabe qual é o valor desse capacitor, nem esse e nem esse aqui. Para fazer isso, a gente vai ter que selecionar o componente e apertar aqui assim na edição. Aí vai apertar em editar propriedades. Aí vai aparecer aqui assim uma janela de edição de propriedades. Então, primeiro é a referência, como é que vai ser chamado esse capacitor. A gente poderia chamar esse capacitor de C1, por exemplo. E qual é o valor dele na segunda propriedade? O valor dele a gente vai chamar de... vai colocar aqui assim a referência ao valor, que é 4.700 microfarad. Eu costumo sempre colocar nos esquemáticos que eu trabalho, pelo menos para capacitores, o valor de capacitância. Então, para esse esquemático aqui, é o capacitor que eu tenho, depois a gente vai montar esse circuito, ele é um capacitor de 50 volts, 4.700 microfarad. Então, vou dar um OK. A gente vê aqui que já mudou então o capacitor C1 e o valor de 4.700 microfarad. Vou fazer a mesma coisa com os outros capacitores. Sempre seleciono aqui. Seleciono o símbolo, né? Propriedades. Editar propriedades. Vou chamar esse capacitor de C2. O valor desse capacitor é 1 microfarad. 50 volts. Fui agora a tecla de atalho, que é a tecla de atalho E, selecionei e apertei no E. Então a referência desse capacitor vai ser o C3 e o valor dele vai ser um capacitor de 100 nanofarad, 50 volts.
E aqui tem mais um capacitor. Da mesma maneira eu vou selecioná-lo, apertar no teclado o símbolo E de adição. Esse aqui vai ser o capacitor 4 e o valor dele vai ser o 1 micro farad 50 volts. Seguindo aí os valores que estavam aqui nesse esquema, né, que a gente desenhou no papel previamente, ou enfim, pegou na internet dessa maneira. Muito bem. Tem uma outra questão. A gente está vendo aqui assim que tem esses conectores, tem dois conectores da placa, eles não estão nomeados, tem aqui assim 4 diodos que eles também não estão nomeados, ou seja, eles têm esse D, mas a gente não sabe o número, D1, D2. O KiCad, ele tem o esquema, ele tem uma função que faz a numeração automática para a gente. Está aqui, ó, anotar símbolo do esquema. Então a gente pode atualizar todo o esquema, manter as anotações existentes. Aquelas anotações que a gente já fez, por exemplo, C1, C2, C3, C4, ele vai manter. A gente pode dar um OK, que ele vai agora colocou automaticamente para nós o nome dos conectores. Então ele está chamando o conector J1 e J2. E aqui os diodos, agora chamados de D1 e D4. E o 7805 ele chamou de U1. Geralmente os circuitos integrados eles chamam com a letra U.